pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco polêmico. Todo mundo acha ele super chato e até um pouco difícil, mas você vai ver que depois desse vídeo aqui você vai achar super besta. A gente vai falar hoje de dízima periódica e fração geratriz. Então, deixa já seu like aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai querer perder os próximos vídeos e não tem como você assistir esse vídeo até o final e não gostar. Você vai ver que fração geratriz vai ser assim, ó, muito fácil para você. Então, deixa o seu curtir aqui e vamos logo pro vídeo pra gente aprender, porque eu já tô até ansiosa. Bom, antes de mais nada, vamos começar com as nossas definições. É importante a gente saber do que a gente está falando. Não tem como você saber o que é dízima periódica se ninguém nunca te apresentou. Então, vamos lá. A dízima periódica são números decimais infinitos que repetem um mesmo período. Mas o que será que é período? Período é o número que se repete na vírgula. Vou colocar assim, ó. Eu tinha colocado na vírgula, mas acho que ficou estranho. Vou colocar assim, ó. Depois da vírgula. Vocês vão entender melhor. Quer ver um exemplo? A gente já vai descer ali e ver alguns, mas antes disso, é importante falar que as dízimas periódicas são números racionais. E aí eu coloquei aqui um lembrete do que são números racionais. É um pouco feio, mas não precisa vocês se assustarem. Os números racionais são formados por todo número A dividido por B, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Ou seja, os números racionais são todos os números que a gente pode escrever como fração. Então, se eu consigo escrever como fração, é um número racional. Só que é importante que esses números têm que pertencer aos inteiros. Ou seja, eu posso usar o -1, eu posso usar o 1, o 0, o 5, enfim. A única restrição é que o nosso B, o denominador, não seja zero. Até porque a gente sabe que divisão por zero não existe. Tudo bem, mas isso aqui é só um lembrete para você lembrar qual conjunto as dízimas fazem parte. Então, para a gente lembrar que as dízimas, apesar delas serem infinitas, como elas têm o período, elas acabam sendo racionais. Agora, por exemplo, o π, ele se repete infinitamente, mas ele não tem um período, por isso que ele é irracional. Tudo bem? Tá, mas eu ainda não entendi o que é período, o que é dízima. Não tem problema. A gente trouxe aqui um exemplo para vocês. O primeiro a gente vai fazer manual. O segundo não, porque eu tô com um pouquinho de preguiça. Então vamos lá. Essa fração 1/3, quando a gente transforma ela em número, a gente tem que dividir. Então a gente faz a divisão de 1 por 3. Tudo bem? 1 dividido por 3 não dá. Então, a gente tem que colocar o zero, adiciona a vírgula aqui e adiciona outro zero aqui em cima. Agora sim, 10 dá para dividir por 3. Na tabuada do 3, o mais próximo é o 9. Então, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobrou 1. Olha que engraçado. Agora eu vou colocar outro zero. E aqui vai 3 de novo. Que daí vai me dar 9. E 10 menos 9, sobra 1 de novo. Tá vendo que isso aqui vai começar a se repetir pra sempre? Tipo, não vai ter um momento que isso vai parar. Eu posso ficar o resto da minha vida fazendo essa conta. Vai ser sempre 3 e eu nunca vou chegar ao final. Isso é uma dízima periódica. É um número decimal que se repete até o infinito. Tudo bem? E qual é a principal característica da dízima periódica que eu falei? O período. Quem é o período nesse caso? O período é o 3, porque o 3 é o número que se repete infinitamente. Se eu tivesse uma dízima periódica desse estilo assim, ó, 0,54, 54, 54, 54. Pode acontecer? Claro que pode. E nesse caso, quem seria o meu período? Vai ser os números ou o número que se repete. Então, você tem que pegar quem se repete, ó, todo mundo. O 54, no caso. Se eu pegar só o 5, vai estar errado, porque o que repete é o 5 e o 4. Se eu pegar só o 4, tá errado. E muito importante, o período você vai pegar apenas uma vez o número que se repete. Então, seria errado se eu falasse que o período, nesse caso aqui, é 33. Ah, tudo bem, mas poderia ser 33, como os números são iguais, mas não tem como a gente saber. Então, analisando, quem está repetindo? O 3. Então, 3 é nosso período. Nesse caso, quem está repetindo é o 54, então 54 é o nosso período. E sempre vai ser assim. Agora, olha só que legal essa daqui. Isso daqui, como é um número grande, é um pouquinho mais chato, eu deixei pronto já. O resultado dela vai ser 2,34 555.
Ah, muito importante, gente. Eu tenho toque. Eu gosto da dízima periódica com 3 casas decimais e 3 pontinhos. Dessa forma, assim. Mas você também pode ver a dízima periódica da seguinte forma, ó. 5 e uma barrinha em cima. Isso aqui significa a mesma coisa que os 3 pontinhos. É que eu gosto mais dos 3 pontinhos, eu acho mais bonito. Mas voltando aqui para esse número, olha que legal. Quem está repetindo infinitamente é o 5 nesse caso. Então, o período também é o 5. Outra coisa importante é que na dízima periódica, a parte inteira não vai importar para a gente poder analisar, para a gente poder classificar, para a gente poder transformar em fração de novo. Quem vai importar são só as casas decimais. Mas opa, olha que diferente. Apesar do período ter mudado, que isso é comum, sempre vai mudar provavelmente, tem números a mais ali depois da vírgula. Será que isso influencia em alguma coisa? E a resposta é que sim. Aí a gente entra nos tipos de dízima periódica. A gente tem 2 tipos de dízima periódica, a simples e a composta. A dízima simples possui apenas o período na parte decimal. Um exemplo disso é esse 0,54, 54, 54. Olha só, eu esquecendo os 3 pontinhos, muito importante, gente, não pode esquecer. Ou da barra ou dos 3 pontinhos, senão a gente não tá falando que é uma dízima, tudo bem? Olha aqui, o 0,33333333 também é uma dízima simples, porque ela tem apenas o período depois da vírgula. Essa outra aqui que a gente viu que tem mais números é o que a gente chama de dízima periódica composta. E ela tem esse nome de composta porque ela possui anteperíodo e período na parte decimal. E aí, a partir de agora, você já deve ter deduzido, mas se você não deduziu, não tem problema, porque eu coloquei aqui a definição de anteperíodo. Anteperíodo é o que vem antes do período na parte decimal. Bem intuitivo o nome, né? Então, nesse caso, seria uma dízima periódica composta. Esse aqui é o nosso anteperíodo e esse aqui é o nosso período. Tudo bem, gente, com as classificações? Elas são bem simples e elas vão ser muito importantes, a gente vai ter que lembrar delas, porque daí a gente entra na questão final da nossa aula, que é: e agora? Como retornar para a fração? Porque a gente tem uma fração, a gente divide e a gente chega na dízima periódica. Mas eu falei que dízima periódica é racional. Todo número racional pode ser escrito como uma fração. Quando a gente tem os números normais, a gente coloca por uma potência, por uma base 10, 100, 1000, a gente faz as manipulações e chega na fração anterior. Mas como que a gente faz isso com um número que é infinito? Concorda? Fica um pouco mais difícil. Mas não precisa você se preocupar. A única coisa que você vai ter que decorar ou lembrar é o que é período e o que é antiperíodo, porque agora eu vou ensinar para vocês como retornar para a fração, ou melhor, como a gente achar a fração geratriz. Bom, o nosso vídeo foi super rápido até aqui, porque o nosso foco vai ser a fração geratriz. A gente entender a dízima periódica é importante, mas vocês viram que é super curtinho. Então agora, para vocês focarem, eu fiz até bonitinho, ó, a receita da fração geratriz. Vamos então cozinhar as nossas dízimas periódicas? Até coloquei aqui, ó, que o ingrediente que a gente vai precisar é uma dízima periódica e o tempo de preparo vai ser de 5 a 10 minutos. Quando vocês estiverem em prática, em 5 minutos dá para vocês fazerem até 3, dependendo da dízima periódica. Mas como a gente ainda tá no começo, vamos colocar uns 10 minutos ali para dar tempo para os nossos cozinheiros matemáticos fazerem com calma a receita. Bom, agora vamos para o modo de preparo da nossa fração geratriz. A primeira pergunta que a gente vai ter que fazer é se a dízima é simples ou se ela é composta. E aí isso vai gerar 2 tutoriais diferentes, 2 receitinhas diferentes. Então, pensa que é como se fosse uma receita que contém açúcar e a outra não. Uma receita que contém glúten e a outra não. Então, para a gente poder fazer uma analogia. A partir daqui, nós vamos derivar em duas. Eu vou até diminuir aqui para vocês verem. A gente vai ter 2 passo a passo. O azul, que é o que está na minha esquerda, vai ser o da composta. E o roxo, que está na minha direita, vai ser o da simples, tudo bem? Então, a gente vai acompanhando primeiro só o azul, que ele é o mais difícil, ele é o mais completo. E vocês vão ver que o roxo vai ser muito mais simples. Então, até para a gente poder se organizar melhor, eu vou tirar o passo a passo do roxo aqui do lado para a gente fazer as contas, para vocês não ficarem de olho. E aí depois a gente cola ele e faz com o roxo. Tudo bem? Então, rapidinho, quer ver? Vocês vão piscar e vai ter sumido. Olha só, vocês nem
piscaram e eu já voltei aqui com o nosso passo a passo só do azul. Eu vou deixar aqui o espaço, porque eu vou deixar o roxo junto, que acho legal depois pra gente comparar, tá bom? Então, vamos começar. Aqui, já peguei os meus ingredientes. Vou usar o 0,34555 que a gente viu na outra. Vamos analisar, então, agora o passo a passo. Começamos do passo 1, a dízima é simples ou composta. Nesse caso, vai ser composta. Qual é o segundo passo? Eu vou ter que definir quem é o período e quem é o antiperíodo da minha dízima. Então, vamos lá. Nesse caso, o período é o 5 e o antiperíodo vai ser o 34. Tranquilo, né? A gente viu isso agorinha. Segunda coisa, a gente vai ter que igualar a nossa dízima a x. Como assim igualar a x? A gente vai falar que a dízima é igual a x. Bem simples por enquanto, né, gente? Sem trabalho nenhum. E aí, de quebra, a gente vai chamar isso aqui de número 1. Tudo bem? Porque essa equação a gente vai usar mais para baixo. Então, vamos referenciar elas, dar nomes a elas, porque vai ficar mais simples. Agora, a número 1, a gente vai ter que multiplicar por alguma base 10 para trazer o antiperíodo antes da vírgula. Base 10 é uma coisa que a gente vê lá em potência, lá em notação científica. Mas se você não lembra, eu vou te lembrar. Todas as potências que têm o 10 como base, por isso base 10, elas são muito fáceis, porque, por exemplo, 10 ao cubo vai ser o 1 com 3 zeros. 10 à quinta vai ser o 1 com 5 zeros. E aí, o que isso influencia na nossa vida? Faltou um zero. Isso influencia que multiplicar por 10, por 100, por 1000 ou por qualquer potência da base 10 faz com que a vírgula ande. Então, quando a gente multiplica um número decimal por isso, a vírgula se move de modo que os números começam a sair para fora dela. Então, por exemplo, quando a gente multiplica, quanto mais zeros tem o nosso número, mais a vírgula anda para essa direção. Então, se eu multiplico por um número que tem um zero, ela anda uma casa para essa direção, e assim vai. Então, 0,34555. A gente quer passar o antiperíodo. A gente viu que o antiperíodo é esse aqui. Ele tem duas casas, ou seja, minha vírgula ia ter que andar uma, duas vezes. Então, eu vou ter que multiplicar por um número que tenha um, dois zeros. E 100, basicamente, é 10 ao quadrado. Por isso que a gente fala base 10. Não que você vai ter que ficar sempre escrevendo assim, como 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Você pode usar o 100 direto, não tem problema. É só pra gente saber por quem a gente tem que multiplicar. Porque além de mexer na vírgula, como a gente tem um 1 aqui, ele não altera o nosso valor. Ele só anda mesmo as casas decimais. Tudo bem? Bom, então vamos escrever isso aqui do jeito certo, né, gente? Ele tá falando que a gente tem que pegar o número 1 e multiplicar por alguém da base 10. Então, número 1, x igual, importante, a gente tem que carregar esse x sempre, agora que a gente já deu o valor para ele. 5, 5, 5. E a gente viu que o número que a gente vai multiplicar nesse caso vai ser o 100, tudo bem? Agora a gente multiplica então. A gente vai fazer 100 vezes x é igual a 100. Oh, meu Deus, essa caneta é doida para fazer essas coisas, de ficar riscando um aleatório, parece até que tem vida própria. 0,34555. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter 100x é igual a 34,555. E a gente vai chamar isso aqui de equação 2. Tudo bem? Bom, agora o passo 5 vai ser muito parecido, porque a gente vai ter que multiplicar essa equação 2 por alguma base 10 para trazer o período antes da vírgula. O período é uma casa só, então a vírgula vai ter que andar uma vez só. Então, a gente sabe que esse 100x igual a 34,555 vai ter que ser multiplicado por alguém com um zero só, no caso 10. Então, a gente tem 10 vezes 100x igual a 10 vezes 34,555. Ai, gente, cansativo ficar falando esse vírgula 555, né? Vamos lá. 10 vezes 100 vai ficar 1000. Então, eu tenho 1000x igual a 345,555. E a gente vai chamar isso aqui de 3. Eu sei que eu tô um pouquinho acelerada, mas é que isso aqui é bem intuitivo da gente ir fazendo depois que você pega a prática. Então, é meio difícil a gente fazer devagar. Mas
eu aconselho que você vá parando o vídeo e tentando fazer. Leia o passo a passo, tenta interpretar ele, faz, e depois vê a minha resolução, porque a ideia aqui é que seja um apoio para vocês conseguirem fazer sozinhos, claro. Bom, agora praticamente já acabou, porque a gente só tem mais 2 passos e eles são muito bobos de fazer. O sexto passo é fazer a conta 3 menos 2 e chamar o resultado de 4. Como assim 3 menos 2? A gente vai pegar a equação 3, fazer menos a equação 2 e a gente vai obter um resultado. Então vamos ver. Nossa equação 3 é 1000x igual 345,555. 1, 2, 3. E a nossa equação 2 é essa daqui, ó. 100x igual a 34. Então, 100x igual... Opa, vamos alinhar vírgula com vírgula. 34,555,123. Essa é a equação 2 e aqui vai ser uma conta de menos. E aí, gente, a gente resolve muito fácil, porque isso daqui é uma continha estilo uma equação de primeiro grau, né? Muito tranquilo. Vamos fazer pelo comecinho aqui. 1000 menos 100 vai dar 900. Então, 900x igual a... Olha que legal, a gente tem 555 infinitamente, menos 555 infinitamente. Logo, isso aqui vai se anular e a gente não tem mais casa decimal. Agora, a gente vai precisar só saber quanto é 345 menos 34. 5 menos 4 dá 1, 4 menos 3 dá 1, 3 vai ficar 311. Olha que legal. 311 igual 900x. E a gente vai chamar isso aqui de 4, tudo bem? Agora, sétimo passo, isole x em 4 e simplifique se der. Vamos ver então. A gente tem... Ai, meu Deus. Eu não peguei o número igual do outro, né? Agora que eu tava pensando. Tudo bem, não tem problema. Depois eu explico pra vocês, pra gente não cortar o raciocínio aqui. Número 4, a gente tem 900x é igual a 311. Opa. Logo, x, se a gente for isolar, vai ser igual a 311. O 900 que estava multiplicando passa dividindo por 900. Se der, a gente simplifica. Se eu não me engano, nesse caso não dá para simplificar. Porém, mesmo que dê, vai ficar como desafio para vocês. Tem vídeo aqui no canal sobre máximo divisor comum e como a gente simplifica a fração. Corre lá dar uma olhadinha e vê se vocês conseguem achar ou se essa fração já está irredutível. Fica como desafio aí. Esse ai meu Deus que eu dei no meio é que eu queria usar exatamente os números que eu coloquei aqui nessa outra página. E aí eu falei assim, poxa, mas aqui deu diferente, porque tinha dado 3 números uns e ele deu outro. E olha só que legal, eu copiei a dízima errada. A dízima que a gente usou lá é 0,34555. E a que a gente tem aqui é 2,34555. Apesar delas serem muito próximas, olha que legal, olha a diferença que deu entre as frações. Isso aqui é até bom para a gente poder analisar essa coisa de que quando tem a parte inteira, na hora da fração ela vai influenciar. Então, muda alguma coisa, apesar de pouca. Então, foi até bom, parece até que foi proposital, né? Vamos fingir que foi. Tudo bem com a dízima composta? Então agora a gente vai fazer com a simples e vocês vão ficar até felizes, porque a simples tem menos passo. É a mesma coisa, só que com menos passos. E se você prestou bem atenção no que eu expliquei sobre a diferença de simples e composta, você já deve até saber quais são as diferenças. Bom, vamos lá então. Eu vou rapidinho colar de volta aqui meu tutorial e a gente vai fazer rapidinho e analisar qual a diferença entre as duas. Bom, agora a gente vai fazer com a dízima periódica simples. E eu peguei o 0,333. Então a gente já sabe que ele tem que no final dar 1/3. Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. Primeira diferença, agora a gente não tem antiperíodo, então todos os passos que a gente falava de antiperíodo ou que a gente tinha sobre antiperíodo, ou eles não vão acontecer, ou eles vão acontecer sem o antiperíodo. Bem mais fácil, né? Vamos ver, vocês vão ver que vai ficar até bobo perto do outro. A gente começa no segundo passo perguntando agora quem é o período, e apenas o período, porque a gente não tem antiperíodo nesse caso aqui. O nosso período a gente sabe que é o 3, do 0,333, lembrando qual número a gente está pegando. O segundo passo é igual, a gente vai
igualar a dízima a x. Se vocês quiserem, pode ser y, pode ser m, pode ser a, pode ser z, pode ser o que você quiser, desde que seja uma letra e você se lembre que ela vale a dízima periódica. Eu vou colocar x aqui porque eu acho que fica mais padrão, mas fica à vontade para colocar a letra que você quiser. E novamente a gente vai chamar isso aqui de equação 1. Agora, o passo 4 é multiplicar a equação 1 por alguma base 10 para trazer o período antes da vírgula. Como a gente não tem antiperíodo, a gente não precisa fazer o passo do antiperíodo. Nesse caso aqui, a gente viu que a gente vai ter que multiplicar por alguém que tire o período. O período tem uma casa só, então vai ter que ser alguém da base 10 com um zero só. O próprio 10, né? Então, x igual a 0,333 vezes 10. Vai ficar 10 vezes x igual a 10 vezes 0,333. 10x igual a 3,333. Lembrando que como os 3 são infinitos, eu posso colocar mais, posso colocar menos, é que eu gosto do padrão de 3 ali para poder combinar com as reticências. Vamos lá. E agora acabou as nossas contas. Praticamente já partimos para o abraço, chegamos para o final. Por quê? A gente vai fazer a conta de subtração e isolar o x. Olha como é bem mais simples quando a gente não tem o antiperíodo. O antiperíodo é bem chato, né? Por isso que eu coloquei primeiro o passo a passo com o antiperíodo, porque daí esse aqui vai ficar até engraçado perto, né? Ah, lembrando que a gente esqueceu aqui, ó, de chamar de 2 a nossa equação. Que a gente precisa saber quem é 2, quem é 1 para fazer a conta de 2 menos 1. Vamos montar então agora. Equação 2 é 10x igual a 3,333. E a equação 1 é esse aqui, ó, x igual a 0,333. Então, x... Vou colocar um 1 aqui só para ficar mais bonito, mas a gente sabe que só o x é um x, a gente nem precisava pôr o 1. 0,333. 1, 2, 3 pontinhos. Ok. Vamos fazer agora as nossas continhas de 2 menos 1. Opa, que esse traço ficou bom, hein? 10 menos 1, 9. 9x igual 3 infinitos menos 3 infinitos, 0. 3 menos 0, 3. X é igual... Opa, tô pulando passos já. Essa vai ser a equação 3. Agora sim, no passo 6, a gente vai isolar o x. Poderia ter feito lá direto? Poderia, mas eu quero deixar separadinho passo a passo, porque para você que está aprendendo, eu acho que assim fica mais fácil. Então, não vamos pular etapas da nossa receita. Vamos para o passo 6. Agora sim, eu vou isolar o x. Então, 9x igual a 3. X é igual a 3 sobre 9. Olha só! Mas a gente sabe que a fração que tem que dar no final é 1/3. Então, nesse caso, tem que simplificar. Fica aí como desafio também para vocês descobrir por qual número a gente vai ter que simplificar. Mas isso aqui nem é um desafio, né, gente? Bem fácil. Se você não lembra, lembrando novamente que eu tenho vídeo aqui sobre MDC e simplificação de fração. Então, corre lá assistir, porque é assim, muito rápido, tá bom? E é isso, chegamos na fração final. Não que essa fração não funcione, claro que ela funciona, mas essa aqui é a forma reduzida dela, e em fração a gente geralmente tenta trabalhar sempre com a forma reduzida. Tudo bem, gente? Olha só, bem fácil, né? Dá pra fazer rapidinho. Se vocês forem ver aqui o tempo do vídeo, a gente fez correndo duas, de uma vez só, e você aí chorando pra fazer uma. Acompanhe o tutorial todo de novo, então. Na verdade, vou fazer até diferente, ó. Eu vou dar uma diminuída. Eu geralmente não faço isso, tem que começar a fazer. Vou dar uma diminuída aqui. Se você quiser tirar um print, guardar para você fazer depois, alguma coisa assim, com o tutorial para você passar limpo ali no seu caderno, acho bem legal. Eu vou ver se eu consigo deixar ele em algum lugar para vocês, porque esse tutorial, assim, eu acho que ele é maravilhoso. Não é porque fui eu que fiz, mas eu acho ele muito bom pra gente estudar, tanto que eu trouxe aqui. E é isso, gente. Agora vocês nunca mais vão errar a dízima periódica nem fração geratriz. Então, se você tá ali, ensino médio, já tá pensando em namorar, saiu uma festinha, gostou de uma menina, olha só que assunto legal pra você conquistar ela. Chega assim, nossa, você não sabe o que eu aprendi a fazer no final de semana. Tenho certeza que vai ser um papo ótimo pra você contar pra todo mundo. Pelo menos eu falo disso com meu namorado. Ele tá cansado já de ouvir de fração geratriz. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu, não curtiu, porque você duvidou do que eu falei que você ia gostar,
por favor, né? Agora é a hora, então, de você curtir e se inscrever, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Manda no grupo da sala, manda para aquele seu amigo que tem pavor de fração diretriz e não deixe de acompanhar os próximos vídeos do canal. Tudo bem? Então, até uma próxima, gente. Beijos, tchau!